Olá, turma! Esse é o podcast Mudando Ponteiro, comigo, Wesley Reis, onde eu recebo convidados que mudaram o ponteiro onde passaram, que me inspiram, que foram lá e fizeram, que são referências no mercado. E hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, pessoa que me ensinou tudo que eu sei de marketing, praticamente eu aprendi com essa pessoa. Ela que me introduziu no marketing. Enfim, então quero estar recebendo aqui hoje, agradecer a presença, a Suzy. Quem não conhece, Suzy, minha ex-sócia, minha amiga, minha irmã, enfim, minha companheira aí de jornada, de empreendedorismo, que está há anos comigo aí juntos, né? Fizemos centenas de lançamentos aí no Brasil todo. A gente vai falar sobre carreira, empreendedorismo, vamos falar sobre liderança, formação de times, criatividade. Valeu, Suzy, obrigado por estar aqui. Vamos falar... Primeiro, se apresenta. Acho que todo mundo conhece, né? A Suzy, mas para quem não conhece, quem tá acompanhando, quem é a Suzy? Quem é a Suzy com 3S? Todo mundo não me conhece, então minhas contas já estavam todas pagas. Obrigada, Wesley, pelo convite. Obrigada pelas palavras. Quem me dera se eu tivesse te ensinado tudo que você sabe sobre marketing, porque nem eu sei tudo que você sabe, então essa conta aí tá errada. Mas irmão mais novo tem que... Tá certo. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Boa. Vamos lá. Suzy, vamos falar assim, a nossa família, você, né, nossa base, nossa família é uma base de empreendedores. Queria que você contasse a sua história, da sua trajetória, como que a Suzy começou, como que a Suzy começou no empreendedorismo, depois como é que a Suzy entrou na publicidade, de estagiária, a sócia, a fundadora de agência, enfim, como que conta pra gente a sua trajetória, não só como diretora de criação, agência e tudo, de hoje, mas lá atrás, né? Como que começou a Suzy, especificamente foi vendendo bombom? Então, você acredita que esses dias eu tava lembrando que foi antes do bombom, né? Antes do bombom não tem como. Antes do bombom você não falava. Esmalte da Colorama. Esmalte esses da dias Colorama. eu tava lembrando disso. Conta. Nosso pai é comerciante, né? Representante comercial, e eu tava me lembrando esses dias lá que um cliente dele tinha devolvido um pedido de esmalte, que ele tinha feito uma caixinha de esmalte igual, tudo a mesma cor, branco. E aí ele ficou com essa caixa, e aí uma caixa pequena com 12, e aí ele ou a mãe, não sei, disseram para que eu fosse lá na vizinha da rua de baixo para vender o esmalte para ela. Deus. E eu me lembro direitinho de morrendo de vergonha. E vendeu? Não, né? Por que uma vendedora, por que uma manicure iria comprar uma caixa de 12 esmaltes da cor, acho que era branca, tipo Via Láctea, da mesma cor. E aí esses dias eu tava me lembrando disso, falando, nossa, gente, olha aí, eu devia... por que eu quis vender todos para uma única mulher? Por que ela ia usar todos da mesma cor? Por que meu pai não me preparou para aquela demanda, né? Para aquela venda? E se eu tivesse pensado em fatiar aquela caixa e ter mapeado as manicures do bairro e ter vendido e oferecido apenas um, eu teria vendido. Só que eu ofereci para ela a caixa inteira, né? Então, eu tava me lembrando esses dias, assim, né? Acho que essa foi a minha primeira tentativa de venda. Foi frustrada, né? E depois, conta pra gente, qual foi a sua primeira lembrança, assim, como empreendedora, nessa jornada? Enfim, a gente cresceu ali vendo nossos pais montar comércio, montar boteco, enfim, cambalacho, feira, tudo. Cambalacho é o nome do mercadinho do meu pai, o primeiro mercadinho, pra gente deixar claro, porque cambalacho o pessoal pode achar estranho. E era por conta de uma novela da Globo que chamava Cambalacho. Esse aí eu nunca ajudei, tá? Nunca trabalhei nesse. Eu trabalhei, eu ficava lá na frente e quando chegava cliente eu lembro de gritar, mãe, tem gente! Olha e aí só. Eles vinham. Mas então, a gente cresceu numa família de comerciantes, né? E meu pai, né, sempre ele fala que ele era um fuçador, né? Então a minha primeira definição de empreendedor é do meu pai, que é o fuçador, que é aquela pessoa que está sempre inventando. Vou fazer um podcast com o pai, viu? Ah, seria ótimo. Dia dos Pais aí, vou gravar com ele em agosto. Vai ser imperdível. Lázaro vai vir aqui. Então, primeiro, o meu pai então ensinou muita gente sobre empreender no sentido de, nem tinha essa palavra, né? Era sobre fuçar, sobre inventar maneiras de aumentar a renda. Minha mãe, dona de casa, então, foi a minha primeira, digamos assim, sócia,
Por quê? Porque eu até um dia lembro também de falar pra ela, mãe, você quer acabar com o emprego mundial, porque você quer que eu faça tudo. Ela queria que eu aprendesse a fazer unha, que eu aprendesse a fazer escova, que eu aprendesse a fazer tudo. E aí, eu lembro de falar isso pra ela, quando eu era pequena, assim, ainda. E aí, ela me colocou em um curso do SESI, eu estudava no SESI Jardim Planalto, e lá tinha um curso que chamava-se Curso de Adolescente. Eu tinha ali uns 12, 13 anos, esse curso hoje em dia ele seria apedrejado, porque era um curso que só tinha meninas, e elas aprendiam a cada semana uma habilidade para se tornar uma excelente esposa. Eu virei empreendedora, não sou casada até hoje. Então, escolhi talvez o caminho, não sei se é errado ou certo, né? Mas eu não fui esposa, porque cada dia a gente aprendia uma coisa. Chocolate, pano de prato, crochê, tricô, várias coisinhas. E aí eu chegava e a minha mãe pedia para eu explicar para ela o que foi que eu aprendi no dia. E ela era muito interessada. E aí eu falava, mãe, hoje foi pano de prato dela. No dia seguinte comprava tinta, pano de prato e a gente ficava aquela semana produzindo aquele produto para vender para as vizinhas. Então, tudo que eu aprendi em uma semana, a gente não fazia... Já replicava, já aplicava. Já aplicava para vender. Enquanto era para fazer o pano de prato para enfeitar a casa, e aí sim ser uma boa esposa, a minha mãe já me incentivava a vender. E aí a gente fez MVP, né, o mínimo produto viável de todos os produtos do curso, sem saber que era MVP, né? Então, mãe, hoje é pano de prato. Fazia a menor ideia que era isso. Não fazia a menor ideia. Então, mãe, essa semana a gente aprendeu a fazer tricô. Ah, beleza, como é que é? Não, isso não funciona. Não, isso é muito chato. Não tem demanda. Graça. Não tem demanda. Ninguém comprou esse cachorrinho de Yakult, né? Porque eu lembro que o tricô era... embalar um corpinho de Yakult, né? O copo de Yakult era tricotado, fazia-se um pompom, colocava lá na carinha do cachorro. Ninguém queria comprar aquilo. Nossa. Até que finalmente chegou o dia da aula de bombom. E aí aquilo foi maravilhoso, né? Porque eu falei, não, se a demanda não funcionar, porque eu não fiz nada com os copinhos de Yakult, porém chocolate eu ia comer, né? Então eu já entendi que era bom. E aí a gente fez, né, os chocolates e aí deu super certo. Então a gente fez... comecei nesse sentido com a mãe, né? Quantos anos? Fazer, há uns 13, né? 13 12, 13. E aí a gente fez aí até o ensino médio. Eu só parei porque o dono da cantina do colégio, era um colégio particular, colégio objetivo. Concorrências. Olha o concorrente. E eu lembro que eu era uma nerd, né? CDF, vendia na hora do recreio. E um dia a coordenadora me chamou lá na sala. Suzy Cortes, por favor, venha à coordenação. E eu, gente, o que aconteceu? Nunca tinha pisado na coordenação. Nunca tinha pisado na coordenação por esse motivo, assim, por ser chamada. E eu cheguei lá, estava o dono da cantina sentado, eu lembro até hoje, um senhor calvo, né? Tava com a camisa verde, a gente lembra dos momentos marcantes da nossa vida. Verde. E aí ele tava lá com a cara de bravo, dizendo que ele pagava aluguel e que eu estava atrapalhando a venda. Roubando os clientes dele. Roubando os clientes dele. Meu Deus. E aí naquela época eu não tinha conhecimento de marketing, né? Eu fiquei amedrontada e aí eu fui, não, tá bom, vou parar de vender. Aí os alunos, os colegas até falaram, não, que absurdo, a gente quer que você continue vendendo. Mas eu estava na época do vestibular também, tinha que estudar, gastava uma energia muito grande fazendo chocolates todos os dias, né? Chegava da escola, estudava o vestibular. Era bom o chocolate, pelo menos? Era maravilhoso. Inclusive uma amiga minha, a Ariane, né, que me encontrou depois e ela falou assim, Suzy, eu jurava que você ia ser dona da Cacau Show, porque você sempre foi empreendedora, sempre gostou de chocolate e aí você está fazendo outra coisa. E aí acabou que eu larguei os chocolates. Naquela época eu até penso, né? Até já falei sobre isso, assim, que se eu tivesse conhecimento de marketing, simplesmente eu já teria transformado a cantina um ponto de venda. Em um ponto de venda. Ele tinha cantina em toda a região revender para você. Exatamente, mas aí eu parei. Ele que tinha que ter tido essa abordagem, né? Que era um empreendedor há mais tempo. Mas acabou que começou por ali, eu acredito, assim, sempre... e a principal intenção sempre foi aumentar a renda. Sempre foi produzir renda, assim, de entender assim, nossa, eu não fiz faculdade ainda e eu já tenho meu dinheiro. Então, isso é muito bom. Eu todo dia tem um dinheiro entrando, né? Não era uma coisa aquela visão assim, do comerciante. Todo dia tá pingando, né? Todo dia tem um dinheiro entrando. Todo dia tem um dinheiro e aí eu posso fazer mais dinheiro. Aquele dia que eu fiz o produto de Yakult foi ruim, mas eu fiz o bombom, eu acertei, então eu ganhei dinheiro. Então, eu comecei a ganhar dinheiro e achei que aquilo era muito interessante, assim, muito bom. Muito bom. Foi dos 13 aos 17 fazendo bombom e vendendo. 17, 18, né? Até o vestibular, né? Até entrar na faculdade, né? E aí muda a carreira, vamos falar assim, sai de estudante, continua como estudante, faz vestibular, entra na faculdade, e aí você começa uma outra jornada, né? Você entra ali na UFG, vai fazer publicidade e se torna estagiário.
Aí eu fiz o vestibular, nosso pai, né, tinha comércio, né, então a gente sempre trabalhou no comércio, né, o Wesley trabalhava ali na padaria, no açougue. Eu vou fazer um podcast, do meu pai eu vou falar. O Wesley sabe fazer pão, o Wesley sabe instalar gás, né, desossar boi, né, então a gente cresceu nesse comércio fazendo de tudo. Eu ficava mais lá na parte do caixa, do atendimento, né, no balcão, e o Wesley e o meu irmão George ficavam mais ali na operação braçal mesmo, né, fazendo entrega, fazendo tudo. E aí Ceasa, Campinas. Ceasa, montando as coisas. Então, assim, aí eu não tinha tido experiência ainda de trabalhar fora, né? Trabalhava lá no comércio do meu pai. E aí eu lembro de uma cliente me falar que tinha uma oportunidade para trabalhar no lugar que ela trabalhava, panfletando, entregando panfletos. E aí eu falei assim, uai, o início da publicidade. No início da publicidade, que eu também não sabia. Então eu sempre falo assim, que nunca subestime qualquer oportunidade, porque as oportunidades, não qualquer, né? Mas eu acredito que na verdade, qualquer oportunidade vai sempre te ensinar alguma coisa. Você não pode ficar muito tempo nela. Mas se você entender que você vai ficar pouco tempo em qualquer oportunidade, assim, que não te agrida, que não seja antiética e tudo, eu acho que vale a pena. E aí havia essa oportunidade lá. Eu lembro que na época eu achei que era um super salário, assim, né? Porque era... Até a minha primeira assinatura na carteira. New Momentum Serviços Temporários. Olha só. E aí a minha primeira assinatura na carteira, acho que era R$780, né? Mas na época era tipo um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. E aí o trabalho era para entregar panfletos no sinaleiro. Aí eu achei o máximo, que eu falei, nossa, tá bom, né? Vou ganhar um dinheiro, né? Porque eu tava trabalhando lá com meu pai e a gente não tinha salário, né? Não tinha salário trabalhando pro pai, né? Eu já tava ganhando teto, água, comida, roupa lavada e escola, né? Tava pegando boi, né? Tá pegando boi. E ainda podia pegar um todinho ali quando quisesse, então já tava pago. E aí eu pensei, nossa, vou receber esse dinheiro. E aí, inclusive, eu fico mudando as histórias aqui, mudando os ponteiros o tempo todo, mas esses dias eu dei uma palestra na abertura da Black Friday do Fujioka e eu contei essa história lá dizendo que o meu primeiro salário, eu comprei um celular no Fujioka. Olha só. Que era um Motorola, daquele branquinho de puxar. De abrir. E aí eu lembro, né, que eu comprei um celular com o meu primeiro salário, então achei o máximo, mas era um trabalho bem difícil, assim, né? Não bem difícil, né? Mas era um trabalho diferente do trabalho que eu faço hoje, porque a gente ficava no sol, né? Ficava ali entregando panfleto. Em pé, no sol. E aí depois eu fui promovida, né, dentro dessa empresa para trabalhar dentro de supermercado. Então eu fui trabalhar em um supermercado fazendo demonstração de produto. Aquelas meninas que ficam sorrindo e chamando para degustar produtos. Penizinho. Penny. Cuidado com o penizinho que você falou. Macarrãozinho. Aí você vai virar um corte, né? Vai. Um macarrãozinho. Então, tem dois conhecimentos que eu tive nesse trabalho. Não sei se vale falar aqui. Vale. Senão vai parar aí. Tem uma vida inteira pela frente. Pode mandar. Quando eu estava entregando panfleto, eu lembro que uma colega de entrega de panfleto falou assim, deixa de ser boba e entrega um monte de uma vez nos carros para acabar logo. A gente tinha um milheiro ali para entregar. E aí eu fui e falei, ai meu Deus, será, né? Sempre meio querendo ser muito certinho, assim, querendo fazer as coisas certas. E aí lembro que eu entreguei assim um monte, tipo uns 5 de uma vez, e era o dono da empresa, muito azar, ele virou e falou assim para mim, trabalha direito, menina. E aí eu virei e falei assim, gente, primeira lição, faça as coisas certas. Né? Não precisa ter uma câmera, sorria, você está sendo filmado, mas pode acontecer de Murphy ser o gerente geral, né? E aí ele mandou lá o dono da empresa no carro que eu entreguei 4. E aí daí pra frente comecei a entregar apenas um e terminar o meu milheiro. Em outras circunstâncias, na mesma empresa, eu estava lá trabalhando como demonstradora de produto, e aí eu fui apresentar o macarrão grano duro da Petit Bon. Até hoje eu lembro que era um macarrão que ficava al dente. E aí uma das clientes, eu tinha um texto decorado, um texto de menos de 1 minuto que eu explicava como fazer esse macarrão, que eles me deram para decorar. E eu decorei esse texto, eu ainda não tinha entrado na faculdade, eu estava no hiato entre a faculdade e o vestibular, que a aula na UFG começava em março, então eu tinha ali até março que eu pensei em trabalhar para ganhar esse dinheiro, essa renda extra, né? E aí uma cliente falou assim para mim, por que você não vai fazer um curso de culinária antes de vir aqui dar uma de palhaça? Eu lembro direitinho da cara dela. Meu Deus. E aí eu lembro direitinho da cara dela, eu fiquei assim, bem em estado de choque, assim, não sabia o que fazia, aí só fiz igual os pinguins de Madagascar, sorri e acenei, e aí ela
foi embora, assim, grilada, ainda revoltada comigo, porque eu não dei uma aula para ela de culinária. Na época eu não refleti o suficiente, mas aí depois, né, eu estava já esperando o início da faculdade de publicidade, aí hoje a gente tira várias lições disso, né? Lição como colaboradora, eu não posso esperar que um chefe me passe todas as informações, que uma liderança me dê um treinamento, apesar de que a gente espera. Mas eu não posso esperar apenas isso. E não usar a palavra esperar. Eu tenho que correr atrás desse treinamento. Por quê? Porque quem vai dar a cara ali na frente vai ser eu. Perfeito. Então, assim, o meu chefe que não me deu treinamento estava em algum lugar que não era ali. Eu que fui chamada de palhaço e passei por um constrangimento. Então, por mais que a empresa não te dá um treinamento, corra atrás, reclame, exija, né? Então, eu poderia ter exigido um treinamento. Então, mesmo que fosse por parte da empresa, eu não precisaria ter decorado um texto de 3 linhas, né? Então, e também depois do outro lado, como líder e como gestora, né, de times, entender a importância de dar um treinamento para uma equipe. Tanto porque aquela cliente que me chamou de palhaça não comprou, então, ou seja, diminuiu a venda, poderia ter acontecido uma venda, e ela desengajou uma funcionária, né? Traumatizou uma funcionária. Então, essa aí foi minha primeira jornada, minha primeira carteira assinada foi essa. Aí você começa a faculdade de publicidade, daí você já se torna estagiária, já entra em agências nesse ambiente, e começa a trilhar ali a carreira dentro de agência. Aí eu entrei na faculdade de publicidade, saí desse trabalho, que era um trabalho temporário, né? Sim. E aí continuei trabalhando no comércio dos meus pais, né? Lá no caixa, no supermercado. E aí depois eu entrei na faculdade, ali no 2º ano de faculdade. Eu lembro, até reforçando o que eu falei agorinha sobre aceitar todas as oportunidades. E nessa época da faculdade, eu ainda passei lá num processo seletivo da Vivo para trabalhar de call center. E aí esse eu não quis continuar, porque eu entendi que eu não teria um aprendizado... Talvez até poderia, porque tempos depois eu fui trabalhar numa gestão de uma equipe de SDR. Mas na época eu fiz uma leitura de que não seria bom. Hoje eu acho até que eu teria feito, mas foi uma vaga que eu tentei porque uma colega de faculdade fazia, mas aí eu desisti pensando assim, não, vou tentar um estágio na área. Certo. Aí eu entrei em um estágio. Quem me indicou para um estágio foi o professor de criatividade, Goiamérico. Então, assim, como eu queria trabalhar com criatividade, era a disciplina da faculdade a qual eu mais me dedicava. Então, eu já gostava muito, me dedicava muito, fazia todos os trabalhos com muito interesse, né? Tentava sempre fazer o meu melhor. Chamei a atenção desse professor de alguma forma, falei para ele que eu queria uma vaga, que quando ele soubesse de uma vaga, ele me indicasse. O professor Goiamérico Felício me indicou para algumas entrevistas, né? Porque sempre os donos de agências, né? E aí depois que eu fui dona de agência, eu comprovei, a gente pede indicações para professores, né? Para todo mundo. Talentos, quem são os talentos. A gente pede, né? Então, esse professor me indicou para entrevista e aí eu comecei a fazer o estágio lá na unidade de comunicação integrada com o Roberto Lima. E aí você ficou durante a graduação toda fazendo estágio ou você saiu antes? Como é que ficou? Até chegar, ser contratado, né? Você deixar de ser estagiário, ser contratado e depois já acelerando. O que nessa posição como redatora, o que fez você sair da posição que você estava para tomar a decisão de empreender, né? Se foi... O que mudou? O que fez você mudar esse ponteiro ali de sair de uma CLT, de uma agência, de um ambiente, para falar, vou arriscar empreender? Se teve apoio, provavelmente, enfim, deixar você contar aí, eu sei os bastidores, então deixar a Sus contar, né? Você quer a versão longa ou curta? Eu sempre falo demais, então até agora a gente só tá lá nos 18 anos, até eu chegar nos 22 que eu tenho, né? Pode acelerar, né? Então aí eu fiz estágio lá na unidade de comunicação integrada, eu sempre fui muito atenta, eu lembro que eu não ouvia música e depois que eu fui trabalhar, reparando os meus colegas, todo mundo, e depois até meus colaboradores no futuro, é muito comum que profissionais de agência trabalhem com foninho. E eu nunca quis trabalhar com foninho, eu não usava foninho porque eu queria ouvir as conversas das pessoas ao meu redor. E em agência a gente tá ligada ali, né? Conectada nas oportunidades que tava falando nos corredores, né? Isso, então em todo o tempo que eu fui funcionária, eu não usava foninho, e isso era uma coisa diferente na agência.
Às vezes eu colocava um fone só para tirar um pouco do som ambiente, mas não ouvia música, porque eu queria saber o que estava acontecendo. Quando eu falo de ouvir as conversas, não é nenhum segredo, é que as pessoas estão conversando no trabalho. Sim. Então, era a troca ali do lado, né? Um job que você não estava participando, uma pauta, um cliente, uma concorrência. Isso, e aí é muito comum eu perceber dos meus colegas na época, as pessoas fechadas no seu mundo. Assim, eu peguei o meu job, o meu trabalho, eu estou aqui. E até há uma defesa para isso, eu preciso de concentração para criar. Mas intuitivamente, talvez, eu nunca quis ficar fechada, eu sempre ficava ouvindo. E isso fez tanto eu aprender me fez aprender coisas de outras áreas, como me fez agarrar outras oportunidades. Porque aí eu falava assim, eu vi que tem tal job, tal projeto, e eu era estagiária, eu não pegava projeto bom, naturalmente, eu pegava projeto fraco, né, porque era estagiária. Só que eu cavei, busquei projetos bons, porque eu ouvia. E eu ouvia os projetos e eu falava, ninguém me passou esse projeto, mas eu pensei em tal coisa, e isso começou a chamar a atenção da empresa, né? E aí eu fui pegando projetos maiores. Então, minha primeira mudança de ponteiro foi entender que eu não estava ali contratada para uma vaga. Como era uma agência pequena, eu conseguia acompanhar várias coisas. Eu entrei com a intenção de passar por todas as áreas, mas na minha primeira área foi criação, foi redação, e esse meu primeiro chefe, Roberto Lima, percebeu ali um talento e não me deixou passar por outras áreas, porque ele falou, não, você é redatora, você é criativa e você vai ficar aqui. Só que eu tinha interesse em conhecer as outras áreas. Aí eu fui e recebi uma proposta de uma outra agência, que foi realmente uma proposta, né? Um profissional me indicou, e aí eu adorava o lugar onde eu estava, a empresa gostava muito de mim, sou muito grata ao Roberto Lima, aprendi muito, foi meu primeiro chefe. Mas aí eu tinha também uma intenção já de ter o máximo de vivências possível. Eu não queria ficar em um lugar, porque ele cobriu a proposta para eu ficar. Mas aí eu fui para Jordão, aprendi muito com o Jordão, muito mesmo, assim. Você foi trabalhar diretamente com o Jordão? Diretamente. Tem um fato interessante, pois o Jordão, né, ele já é falecido e ele é um ícone da publicidade brasileira e goiana, então nem se fala. E ele tinha o hábito de trabalhar digitando. Datilografando. Na máquina de escrever. Na máquina de escrever. E ele queria uma datilógrafa. E ele falou assim, aliás, ele queria uma digitadora. Porque ele datilografava os roteiros dele. E aí a vaga que tinha, né, era para digitadora, mas era para trabalhar com o Jordão. E aí eu lembro que eu mostrei algumas coisas que eu já tinha feito para ele, e ele falou assim para mim, mas você já tem um portfólio, você não precisaria ser minha digitadora. E aí ali eu também tive a opção de falar, não, eu quero uma coisa melhor, ou não, eu vou ser humilde e eu quero simplesmente ter a oportunidade de estar aqui com você e de aprender com você o máximo possível. E foi eu escolhi essa segunda opção de digitar as coisas do Jordão. E aí eu digitava os trabalhos dele e aí mostrava os meus. Então digitava e mostrava. Então fiquei ali de assistente dele, né? Mas eu já tinha um portfólio de 1 ano. Mas mesmo assim eu aceitei o cargo de digitadora, digamos assim. Só que a empresa, a Jordão, me deu muitas oportunidades, né? Também sou muito grata aos donos da Jordão, ao Carlos II, ao Henrique, à Janaína. Eles me deram muitas oportunidades ali de mostrar o meu trabalho. Da mesma maneira, seguia sem foninho, seguia prestando atenção, seguia sugerindo coisas além do que me pediam, né? E fui crescendo. E aí, da mesma maneira, recebi uma proposta para ir para uma outra agência, que aí, antes de me formar, que era a MP Propaganda, que na época era a maior agência do mercado, para trabalhar com a Dorinha. E aí era uma grande diretora de criação com quem eu aprendi muito. Então, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar à época com os 3 melhores diretores de criação: Roberto Lima, Jordão e a Dorinha. E aí, a Jordão também era uma agência que eu adorava, gostaria que eu tivesse ficado, mas eu agradeci muito e aceitei ir para a MP com a intenção de ter uma outra experiência, de um outro aprendizado, uma outra escola. E aí, já dentro da minha veia empreendedora, eu encarei os lugares como lugares de escola mesmo. Então, eu fiquei 1 ano na MP, que também era uma grande agência, grandes colegas, grandes aprendizados, grandes oportunidades de crescimento. Também recebi uma proposta para continuar, mas com uma colega de faculdade, a gente encontrou um cliente ali que era uma oportunidade de atender. Só abrir um parênteses, eu lembro um dia a Sus estava trabalhando na MP, eu fui lá, tinha um happy hour na MP, ela falou, não, lá no mercadinho do meu pai, eles vendem cerveja. Eu fui lá na MP entregar a cerveja.
Parei a moto ali na porta, desci com as caixas de cerveja e fui entregar a cerveja lá na MP. Gente, que memória. O Wesley tem uma memória. Eu tenho a memória. Nossa, que memória. Você tá falando da MP, eu falei, cara, eu fui lá entregar. Você foi lá tinha entregar happy hour, cerveja? eu fui lá mesmo. entregar cerveja. Tinha muito happy hour mesmo. É isso aí. E aí, olha aí, hein, Wesley? Depois a gente virou concorrente no mercado, lá na frente. Tá vendo? Cuidado com os boys que entregam coisa na sua empresa, viu? Pode ser um espião. Então, aí uma colega de faculdade me chamou pra gente atender um cliente, né? E aí a gente, que era o CREA Goiás, e aí eu já tinha intenção de empreender. Por que eu tinha intenção de empreender? Porque eu achava a faixa salarial muito baixa. E aí eu conversava com os colegas que já estavam no mercado aí há 8 anos. Eu lembro a mais marcante, ela estava no mercado há 8 anos e ela tinha pós-graduação. E ela ganhava mais ou menos o dobro do que eu ganhava, eu que estava começando. E aí eu achei que era uma trajetória muito longa e uma área que pagava mal. Depois eu virei dona de agência e eu entendi por que essa remuneração é complicada. Então, assim, não é necessariamente porque os donos querem pagar mal. É uma cadeia, né, de remuneração aí. E aí eu entendi que se eu fosse funcionária, eu teria um crescimento financeiro muito lento. Então, eu já era empreendedora desde sempre, então eu falei assim, não, eu quero ser dona. Eu quero ter um negócio meu. Então, a gente começou a atender essa conta, abrimos a agência, e aí a agência... Eis que surge a Pagou. Eis que surge a Pagou Propaganda. Olha só. Da qual eu fiquei sócia, né, na qual eu fiquei sócia por 13 anos, 12 anos. Começou ali em 2008 a agência e vamos embora falar agora da trajetória da Pagou. Você falou que você fez carreira, vamos falar assim, você trabalhou com 3 referências para você, né, o Roberto, o Jordão e a Dorinha. E aí você monta a agência com essa visão já de se tornar redatora / diretora de criação, né? Porque seria responsável pela criação. Como que foi, já pensando assim numa visão dessa trajetória da Pagou, como que foi essa empreender, começar, como você falou, surgiu a oportunidade de atender um cliente, o CREA, mas também agora você teria que montar a equipe, contratar a equipe, formar profissionais, contratar as novas SUSs, novos estagiários da faculdade, captar no mercado, seja dando palestra na faculdade, pedir indicação de professores, de colegas, porque daí é mão de obra. Como que foi esse início para a Pagou se tornar o que ela se tornou no mercado como aí eu vou falar já como sócio, né, como ex-sócio da agência, ela foi um grande celeiro de profissionais, né? Se a gente for pensar a quantidade de profissionais premiados, reconhecidos, que estão em marketing ou em agência hoje, quantos que fizeram escola na Pagou? Como é que foi esse capítulo, tanto o capítulo Pagou quanto esse de formação de profissionais, na sua visão geral assim, do mercado publicitário? Eu acredito que para a gente empreender, a gente tem que ter o sonho grande mesmo, né? Aquela questão do porquê. Então, assim, quando eu fiz a faculdade de publicidade, eu decidi que eu queria trabalhar com criatividade. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito da criatividade, né? Que me considerava uma pessoa criativa, gostava muito de escrever. Então, eu sempre quis trabalhar com criatividade. E na faculdade, na época que eu fiz faculdade, os professores falavam sempre assim, os homens de criação. Tanto é que a gente tem os homens famosos na publicidade, Washington Oliveto, Nizam Guanais, Duda Mendonça, né? Então, a gente sempre tem uma força muito grande de nomes de homens. O seriado lá, o Mad Men, parece que era só Mad homem. Men é só homem, não tinha a Mad Woman, né? Então, assim, sempre os homens da criação. Então, isso me incomodava. E aí eu falei assim, eu quero ser uma das mulheres da criação. Então, isso já me movia, assim, né? Eu não queria ser mais uma. Não queria ficar no anonimato ou à margem, assim, né? E aí eu decidi que eu queria trabalhar com criatividade, que eu queria me destacar. Não queria ser a melhor, mas queria me destacar, fazer o meu melhor, né? Quando eu empreendi, então foi um desafio, porque todos os meus colegas, eles iam para São Paulo. Então, assim, para você se destacar no Brasil, na publicidade, você tem que ir para São Paulo, você tem que ganhar Cannes, você tem que estar dentro desse eixo Rio-São Paulo. Na época era assim. E aí, nesse ato de empreender aqui, com essa escolha de empreender aqui, com essa decisão de não ir para São Paulo, eu busquei fazer dessa agência, né, na parte que me cabia, assim, o mais criativa que a gente pudesse.
Então, o grande foco da agência no começo, né, principalmente, sempre foi a criatividade. Então, a gente, né, o Wesley como meu sócio, a gente... Não era sócio não, viu? Eu fui virar sócio lá em 2010. O Wesley se tornou sócio em 2010, mas no comecinho da agência a gente já investiu. Estagiário. Estagiário R$300, né, Wesley? 415, primeiro salário, 415. Ele joga isso na minha cara, 415. Aí, então, assim, o investimento sempre foi no time de criação. Então, a gente teve atitudes estratégicas para ter os melhores profissionais de criatividade trabalhando com a gente, como freelas. Então, já que a gente não tinha condições de montar um time sênior, não tinha condições de competir com os melhores salários, que eram agências que atendiam governo, sempre foi uma decisão também não atender governo, então a gente não teria ali salários correspondentes a isso, então isso também era um valor da empresa, né? A gente buscou trazer uma pegada muito criativa. Assim como eu tive grandes professores e foram esses professores que me fizeram escolher as empresas deles, eu tentei ser uma professora, entre aspas, aí, né, no sentido de uma mentora, o máximo possível para o time de criação, no sentido de abraçar o time de criação, no sentido de inspirar, no sentido de cobrar positivamente, no sentido de mostrar que eu queria fazer a agência o mais criativa possível, que a gente buscava inscrições em premiações, de que a gente investia em momentos de criatividade. Então, com essa visão, a gente acabou conseguindo montar um time e buscar talentos, né? Sim. Falando isso aqui, eu lembrei de uma frase, não vou citar nomes não, mas de um momento de uma profissional que eu fiquei pé da vida, porque esse profissional foi indicada, não tinha experiência nenhuma, foi trabalhar com a gente, foi formada por você e depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a pessoa que indicou, contratou ela e ainda sob o argumento, não, a melhor pessoa para formar profissionais do zero é a Suzy, que pede dezenas de opções, que desenvolve várias linhas, vários conceitos, várias estratégias. Eu falei, gente, não é possível, a gente virou um birô de formar profissionais para os outros captarem depois, pagarem um salário maior e levar, né? Então, enfim, não vou citar nomes aqui não, para não gerar polêmica. Mas sempre teve muito isso mesmo, assim, e aí na época a gente ficou revoltado, né? Revoltadíssimo, né? Eu tô falando numa calma aqui, mas isso gerou uma revolta. Porque essa questão da transição de profissionais é muito comum, muito normal, né? Mas assim, um profissional dizer, eu te indiquei para você formar e volta para cá, Nossa. né? Vai lá ser minha incubadora, né? Porque para você ser uma incubadora de talento, você tem um custo a pagar, né? Exato. Todas as vezes. Então, por mais que a remuneração não era remuneração compatível ao estagiário, mas tinha ali horas de acompanhamento, né? Então, assim, a gente sempre investiu muito nisso, assim. E aí, realmente, a gente escuta muito isso de profissionais da criação, essa busca, né, pelo melhor, né, no sentido de reprovar vários materiais, né. Já teve vários profissionais que, às vezes, não, a Suzy não aprova o meu trabalho, a Suzy só quer, eu já ouvi coisas assim, a Suzy só aprova o dela, né. E eu falo, não, só você fazer melhor, né? Se você fizer melhor, o seu vai ser aprovado, né? Então, várias vezes o meu não foi aprovado. Mas quando o meu foi aprovado, acabava que... porque eu era dona, né? Então, assim, a gente também tem que lidar muito com isso, assim, né? De ter essa coragem, né? Então, assim, sempre foi um ato de muita coragem, assim. A coragem de pegar uma pessoa do zero e fazer uma leitura de talento. Igual a gente tem vários profissionais hoje, profissionais que começaram com a gente, do zero, e que hoje estão trabalhando em agências internacionais, ganhando premiações internacionais, ou montaram seus negócios, que é o que eu tenho mais orgulho. Não tenho orgulho dos que ganharam não mais orgulho dos que ganharam premiação, também tenho orgulho, mas tenho muito mais orgulho dos que empreenderam, né, que abriram as suas empresas, né, que hoje são donos de fato aí das suas carreiras, né. Então, o próprio Fred, né, que foi uma pessoa que começou com a gente, né, como júnior, como estagiário, né, e hoje, depois se tornou sócio da Pagu, e hoje é diretor de criação e sócio da Pagu, né. Então, que eu chamava de pupilo, né. Então, assim, eu tive diversos pupilos aí no mercado, pensando nessa essência mesmo, né, mas não era a intenção de formar profissionais. A intenção era fazer o melhor. Então, quando você tenta fazer o melhor, o resto vai acontecendo, né. Suzy, vou acelerar aqui pra gente falar de outros tópicos. Pegando esse ponto da agência. Pode direcionar, porque eu fico falando. Da parte da trajetória e tudo mais. Eu vou separar alguns blocos até de dicas para alguns profissionais, né? Vamos pegar... Eu lembro que lá no início, a empresa não tinha caixa para poder pagar o nível.
e as pessoas ficavam surpresas pelo nível de criatividade e de entrega que era feito. E aí você falou que, então, o poder do network, né? Que assim, talvez antes, naquele momento, a gente nem falava isso, era mais na camaradagem, não era tão difundido dessa forma como a gente enxerga hoje como empreendedor o poder do network, mas através do seu network gerou grandes peças que tornou a agência premiada, relevante, que ganhou prêmios nacionais, que ganhou prêmios regionais, porque a qualidade era muito alta, né? E essas pessoas faziam por parceria com a SUSE, porque gostavam de duplar com a SUSE, como falavam, ou de outras coisas, que a agência tinha um portfólio muito acima da média, mas muitos profissionais estavam fora de Goiânia, não eram profissionais do dia a dia, né? Eram freelancers, parceiros. Eu lembro de um profissional que foi para São Paulo, e aí ele até falou assim, pô, eu vou fazer um curso em São Paulo, e praticamente pagou esse curso para ele, porque na época a gente conseguiu casar esses dois mundos. Então, eu acho que isso foi uma mudança de ponteiro muito forte, né? Pô, se eu não consigo pagar essas pessoas um valor fixo aqui, um salário, um valor alto, como que a gente vai fazer, né? E aí foi através dos freelas, dos projetos. Você concorda com isso? Que isso mudou o patamar das entregas, dos prêmios, do portfólio que a gente tinha. Sim, com certeza, porque o grande diferencial das agências eram as peças, as campanhas, né, os materiais criados. Os melhores profissionais estavam nas maiores agências. Daí uma agência pequeníssima, que não atendia governo, estava entregando materiais de altíssimo nível. E com menos de um ano ganhou aquele prêmio nacional da NJ, com do 6 CREA, meses, 4 meses. meses. Menos de 6 meses a gente ganhou uma premiação nacional. No primeiro ano a gente foi indicado ao prêmio Jaime Câmara. Por quê? Porque a gente tinha os mesmos profissionais sêniores, não só de Goiânia, mas de fora de Goiânia, atendendo clientes com a Pagu. Então, e aí... Isso foi algo extremamente estratégico, né? Foi muito estratégico, porque a gente pensou assim... Eu duplava com grandes profissionais quando eu trabalhava nessas agências. Eu conheci grandes profissionais quando eu ia a São Paulo participar, por exemplo, da Semana de Criação de São Paulo, do Clube de Criação. E para essas pessoas eu vendi o sonho, né, de ter uma agência em Goiânia que fizesse coisas legais. E eles entendiam que a gente ia duplar. Eu não era uma dona de agência falando, faz aí rapidão essa arte, mas era a sua bagagem, a sua base era criação, né? Minha base era criação, então a gente realmente ia duplar. Então eles entendiam que eles teriam uma peça legal para o portfólio deles. Eles entendiam que essa agência pequena, que era a Pagu, estava ali com vontade de fazer coisas diferentes. Então eles sabiam que não ia ser mais do mesmo. Então esses profissionais, eles atendiam a gente assim fora dos horários, porque eles trabalhavam. Então atendiam à noite, de madrugada. Faziam uma hora de trabalho diferenciada para a gente, porque queriam duplar com a gente, porque acreditavam no nosso porquê e porque também iriam ganhar uma peça legal para o portfólio deles. A gente sabia que a gente ia inscrever em premiações, né? Então a gente teve aí uma rede de amigos, de parceiros, que estrategicamente, né, foi bom para os dois lados, assim. Vou passar lá uma pauta de 2010, acho que no final de 2009, ali, 2010, a gente é convidado para participar da concorrência do Grupo Saga. Acho que tinha 1 ano e pouco de agência, e a gente tá ali, dentro da apresentação do portfólio, a gente vai falar do time, né? E o time praticamente só tinha meia dúzia de profissionais e só freelancers. Porque, enfim, a agência tinha poucos clientes fixos, então não tinha uma estrutura muito grande, e a gente participa de uma concorrência daquela do Grupo Saga, a gente ganha a conta do Grupo Saga e fica atendendo o Grupo Saga por mais de uma década. Inclusive, já chamei, vou reforçar aí o Vlad, né? Chamar o Vlad aqui para fazer um podcast, que ele com certeza ele é uma referência de líder, participou, e eu quero até ouvir dele, né? Fazer essa pergunta para ele no dia. O que chamou a atenção dele para ele dar uma oportunidade para aqueles meninos? Você imagina em 2010, hoje eu tava com 22 anos, você com 26, 14 anos atrás, e pô, como é que eu vou dar uma conta de um grande grupo para esses meninos que estão aqui começando a agência, vamos falar assim, né? Então eu entendo que... Você lembra disso? Esses parceiros estratégicos, eles chegaram até a apoiar a gente ali no portfólio das peças, das premiações, do time, né? Das contratações estratégicas que a gente tinha, porque senão a gente nem ia conseguir participar de talvez tantas concorrências que a gente participou.
Exatamente. Então, assim, quando não se falava de home office, quando não se falava de redes de colaboradores, a gente já... Seriam quase os nossos afiliados, sei lá, parceiros. Então, a gente foi pioneiro sem dar esses nomes bonitos de hoje em dia, né? Então, a gente já tinha aí uma rede de grandes parceiros trabalhando de home office há 14 anos atrás, 14 né? anos atrás. Trabalhando à distância. Abrindo um leque assim como o Pagu e desse DNA empreendedor, 2010, o objetivo aqui não é falar de mim, mas 2010 eu deixo de ser estagiário, passo a me tornar sócio, tem uma transição na sociedade, a gente compra, eu me torno sócio, assusto história majoritária da agência, compra a participação da antiga sócia e aí a gente começa a trilhar uma jornada muito, muito forte de empreendedorismo, né? Porque em 2010 a agência crescendo, cada vez mais clientes, e a gente acaba ampliando tanto como oportunidade, dinheiro na mesa que a gente vinha como empreendedor, novos crachás, novas marcas, e aí 2011 para 2012 a gente abre a Jogo da Velha, 2013, depois que um cliente nosso resolve empreender, que é o Thiago, inclusive já convidei também para o podcast, Thiago Alto, a gente monta a Envolve ali em 2013, enfim, qual que é a sua visão dessa jornada empreendedora, que daí sai muito do business só de criação, na essência da agência ali que começou em 2008, a montar um grupo de comunicação até 2020, que a gente tinha empresa de eventos, agência digital, empresa de pesquisa e a agência Pagu como âncora, né? Muitas vezes a gente acabou participando de dezenas de projetos, muitas vezes até sem o crachá Pagu, né? Seja quando a gente atendeu o iFood, que a gente tinha um contrato muito grande como empresa de eventos, seja com 99, seja como Uber, enfim, grandes empresas que a gente atendeu no Brasil todo. Qual que é a sua visão dessa análise dessas oportunidades, né? Trazendo já para uma visão SUSE 100% como empreendedora, esse grupo de comunicação ou esse empreender, né? Se enxergar essas oportunidades. Como que você enxerga tudo isso? Eu acredito que a mudança de ponteiro nossa, assim, para sair de uma agência de propaganda pequena para se tornar um grupo de comunicação, né, que nós formatamos ali como grupo Dúzia de 13, né, foi com uma intenção mesmo de sempre termos sido profissionais que hoje também tem nome, né? Eu acho que é muito legal a gente olhar a nossa trajetória e ver que a gente era antes de dar nomes. Eu acho que esse é o grande mudança de ponteiro que a gente pode ter hoje. Em todos os aspectos. As pessoas, elas querem agir como gestoras quando ela tiver o cargo de gestora, elas querem agir como donas se elas estiverem no CNPJ, e a gente sempre foi antes de ter o nome. Então a gente estava ali numa reunião para criar um outdoor, e aí a gente nunca se considerou como uma agência de outdoor, porque senão a gente estaria se limitando a um fazedor de arte e de texto e produtor. A gente sempre se viu como um profissional de comunicação, de marketing a serviço de um objetivo. E aí esse cliente a gente estava ali numa mesa, a gente se conectava com a dor daquele cliente. E eu entendo que isso veio da nossa origem empreendedora. Eu ia falar sobre isso aqui. Porque por sermos empreendedores, a gente se conectava como donos. Você hoje é dono dessa grande concessionária, mas eu também era dona ali da minha fabriquinha de bombons, e meu pai dono de um supermercado. Eu sei como é que é. Lá, nos todos os casos, a gente tem que bater meta, a gente tem que pagar principalmente a folha no final do mês, a gente perde estoque. Eu te entendo. Então, você quer fazer um feirão? Mas será que é um feirão? Então, enquanto várias outras empresas executavam a demanda, a gente se conectava com o objetivo, porque a gente se comprometia com o resultado. Tanto é que, pioneiramente também para o mercado, nós fomos uma das primeiras empresas de comunicação a receber por resultado de venda, em varejo, né? Venda de carro. A gente propôs, porque a gente percebia que a gente ia muito além. A gente recebia profissionais de outras empresas que chegavam e falavam, mas aqui na Pagu a gente faz coisa demais. A gente ouvia muito isso. Hoje, na época, as pessoas podiam até reclamar que a gente faz coisa demais, eu sou atendimento, eu não tenho só que pegar a demanda. Eu tenho que ficar pensando um monte de coisas. Porque a gente sempre se viu como um profissional que não tinha esse nome lá 360, que é um profissional que está ali para resolver tudo. E aí, isso foi uma coisa, foi levando a outra. Então, a gente estava lá, a gente dava uma ideia a gente foi contratado para fazer uma arte de um folder. E a gente achava isso muito limitante, mas a gente dava uma ideia... No começo da agência, o pessoal fala, não, eu quero convidar a Pagu, contratar a Pagu, porque eles fazem coisas diferentes
e deixa a nossa agência para fazer a campanha, né? Isso. Então a gente falava assim, pô, a gente é convidado só para os jobs, só que o job que muitas vezes era um banner, igual teve da faculdade de Alfa, né? Contratou a gente para fazer um banner de boas-vindas para os alunos e virou uma ação, e a gente acabou pegando a conta da faculdade, a conta da indústria dessa ação lá, que era do açaí, né? Exatamente. E a demanda era um banner. Uma agência grande indicou, porque eles estavam com a pauta lotada, a Pagu consegue fazer um banner. E aí a gente perguntou, para que o banner? Foi genuíno o interesse. A gente quer dar boas-vindas. Mas um banner? O que mais que a gente pode fazer? A gente atendia uma fábrica de açaí da Amazônia, né? Um açaí de Anápolis, Dulce Vida Alimentos. E aí a gente falou assim, vamos dar um açaí para esses estudantes que chegam. A gente já fez ali uma ação cruzada entre marcas, amarrou com o conceito de começar o semestre com energia, fez várias ações, e aí o cliente ficou impressionado, ele tinha pedido só um banner. E aí a gente foi percebendo oportunidades quando a gente fala de dinheiro na mesa, porque a gente, às vezes seria, em alguns casos, não, a gente contratou vocês só para isso, essas outras ideias agora, toda a verba vai para a empresa de eventos, toda a verba vai para a empresa do digital, dessas ações que vocês fizeram. E como a gente pensava na estratégia, a gente começou a pensar, poxa, a gente que teve essa ideia e a gente está passando boa parte da verba para execução. Então, a gente, estrategicamente também, chamou esses parceiros, né, ou especialistas, né, e aí, no final, a gente acabou, né, se tornando sócio do Thiago na Envolve, né, montando a Jogo da Velha, depois a gente abriu a INSP Pesquisa, tudo mesmo enxergando oportunidades. Que a gente poderia enxergar ali. E a essência, eu sempre gosto de falar isso, a nossa essência já era fazer a diferença. Então não foi só porque primeiro a gente achou, nossa, as agências de eventos estão ganhando dinheiro, ou as agências de pesquisa estão ganhando dinheiro. Foi porque os nossos clientes precisavam de pesquisa viável e possível, e precisavam de eventos criativos, e precisava que as coisas rodassem ali, sem que houvesse uma briga de qual agência fala mais alto para ganhar aquela verba na reunião. Então, o nosso interesse genuíno era em resolver, porque muitas vezes a gente ganhava pela venda, então tanto faz se ele vai me contratar essa campanha minha ou não, eu vou ganhar se você vender. Meu sucesso está no seu sucesso. E aí a gente abraçou tudo para ter essa entrega completa. Então, vamos fechar esse capítulo do Pagu. Então, 2020 faz uma transição, né? A Suzy, aí você pode contar, né? Eu tô aqui como entrevistador. Como anfitrião aqui no podcast, como que finaliza esse capítulo, na sua visão ali, como Pagu? E hoje as pessoas sempre me perguntam, né? Como é que tá a Suzy? Cadê a Suzy? Tem tempo que eu não vejo, não encontro em evento, como é que tá a Suzy? Eu falei, a Suzy tá dando treinamento, palestra, cursos, mas fala um pouquinho sobre essa transição, como foi e como é hoje, né? Ver algo que você começou, você fundou, você inspirou ali tudo a continuar hoje, né? A agência existe, está funcionando, está fazendo os projetos, os lançamentos, está com outra gestão, com novos sócios no comando, mas como que você enxerga isso, né? Esse capítulo aí de 13 anos, de 2008 a 2020, empreendendo ali todos os dias. Essa parte, né, até inclusive da marca existir, é um mérito do Wesley, né? O Wesley, ele também, de forma muito pioneira, ele conseguiu fazer uma transição de venda de marca de agência. A gente não percebe muito isso no mercado. No mercado regional, praticamente... A gente sempre falava disso, né? Porque as agências fechavam e as pessoas no outro dia, no outro mês, mandavam e-mail pedindo vaga de emprego, né, de donos de agência pedindo vaga de emprego de redator para a Suzy, de outros profissionais. E eu falava assim, mas gente, a gente trabalha, tem uma carteira de clientes, teoricamente deveria ter um valor aquilo, e as minhas pessoas simplesmente parecia que fechava as portas, parecia bicho grilo, né, o criativo ali. Não, parei, cada um tem 2 computadores, cada sócio fica com um, separa as máquinas, separa as coisas, e eu ficava sempre... Me questionei muito, né? Falava assim, mas será que não tem transição? Falei assim, será que por que o telefone da Suzy, nem o meu toca, ninguém me liga dos oferecendo? Quero te vender minha agência, eu tenho tantos clientes, eu atendo a conta XYZ. E sempre... Eles fechavam, né? As pessoas fechavam. Entrava em crise existencial, sei lá, e fechava. Eu ficava assim, nunca conseguia entender. Falava assim, meu Deus, será que essa vai ser nossa sina também? No dia que a gente cansar... Não vai existir uma transição, não vai existir um próximo capítulo, ou simplesmente acabou aquilo ali e pronto.
É porque, assim, o que acontece? A agência, né, a empresa de serviços, ela é muito focada no profissional. Acaba que quando você consegue ter uma marca que está desassociada do profissional que está ali na linha de frente, né, na direção de criação, na direção estratégica, isso é muito positivo. Então, já foi um processo também de empoderar o time, né? E aí, normalmente, acho que são 2 fatores aí. As agências, elas acabavam fechando porque as agências, elas normalmente são fundadas por criativos. E aí os criativos acabam tendo uma deficiência estratégica. E eu confesso que eu também tenho uma deficiência de business. Não total, né? Não tenho uma deficiência total de business, por ter sido empreendedora desde sempre, mas muitos criativos não têm essa raiz. Sim. E aí, no caso... Porque sempre ficaram na criação. Diferente sempre... de você que está olhando o negócio, expansão, abrindo outras frentes. Isso. Então, a gente tem até grandes profissionais do mercado premiados, como, por exemplo, o Eugênio Morhalen, que ele já teve as agências dele e, eu não sei como ele está hoje, mas ao longo da trajetória dele, ele optou por voltar a ser funcionário, por ele dizer, não, eu quero criar. Não me traga problemas de Excel aqui, de time, de venda. Planilha, números. Não me traga, eu quero criar e eu quero ganhar muito bem para isso e tá tudo certo, eu quero ir embora, eu não quero ser dono de nada. Então, isso é muito normal do criativo e, normalmente, os criativos fundam as agências. No nosso caso, a gente tinha uma dupla muito estratégica, porque... quando eu falo que eu também tinha uma veia business, você é 100% business. Então, o Wesley, de forma muito de negócios, ele enxergava como empresa, como marca. Talvez se dependesse apenas de mim, realmente eu teria feito como os outros criativos. Eu teria pensado assim, a agência está focada na direção de criação minha, se eu vou sair daqui não faz sentido, porque é um pensamento meio natural. E até acontece, né? Aconteceu, assim, alguns clientes falarem, não, a agência, a essência está focada nos profissionais, a gente não vai continuar, mas só que outros continuaram. Com a transição inteligente que foi feita, estratégica que foi feita, o time que continuou foi muito bom. E até o processo mesmo de como isso aconteceu. O Wesley estruturou, eu saí primeiro, né? Vendi as minhas ações para o Wesley, e eu saí porque eu queria seguir uma outra trajetória, um outro caminho, já estava ali há 13 anos, né? E o Wesley fez todo esse processo de partnership primeiro, né? Ele vendeu as ações para o time, ao invés de vender para alguém de fora que ia chegar sem a cultura. Então, como a gente falou, o Fred, que começou na empresa, né, bem novinho, se tornou o diretor de criação. E o Fred, ele foi uma pessoa que foi o meu pupilo ali por muito tempo, digamos assim, né? Ele cresceu ali junto comigo, né? Fazendo coisas a tal ponto que, por várias vezes, a gente falava, quem fez isso, né? O Fred ou a Suzy, né? Então, isso foi um processo muito inteligente de tirar da pessoalidade, né? O processo ali da agência. E aí, então, esse mérito é seu, assim, de ter feito essa transição, porque o Wesley fez a transição para o time, né? Para o Fred, para o Michael, né? O Rodrigo, que já estava no time também. E aí a agência continuou. Então, isso foi muito bom. E aí, dá um orgulho saber que a agência ainda existe. É uma outra agência, porque empresas são feitas de pessoas, então são outras pessoas, outra gestão, outras escolhas, outra cultura, jeito de fazer todo dia. Outro modelo de negócio, né? Então, não é mais aquela agência. Mas a marca ainda existe e é positivo que essa empresa consiga ter uma trajetória aí de anos para contar. Não precisou ser uma empresa que nasceu do zero, né? E legal nisso que pensar nessa etapa, porque os novos sócios, né, que assumiram a agência, eles nascem uma nova cultura, mas com a mesma marca e com um portfólio de centenas de projetos lançados no Brasil todo, né? Então, o que mudou provavelmente o ponteiro para eles, né? Eu falei, uma coisa é montar a bolinha propaganda, outra coisa é apagou com um portfólio de WM, de Alphaville, de dezenas de empresas no Brasil inteiro, portfólio de peso que deu esse respaldo para eles, que conseguiu também me dar o respaldo de fazer a estratégia de venda, né? De fazer essa transição, de conseguir... eu estava até no evento do G4, o Alfredo falou assim, porque a agência não é algo que se vende. Eu falei, sim, eu falei, não, eu vendi a agência. Ele falou, você tá de brincadeira. Eu falei, não, eu vendi a agência. Eu consegui, depois eu vou fazer um podcast só sobre esse capítulo da venda da agência. Que eu acho que foi muito emblemático, assim, que você estava indo em algumas reuniões. Mas você lembra, você estava em uma reunião, porque basicamente a gente montou uma estratégia, que foi um treinamento que eu vi alguns anos atrás, do próprio Flávio Augusto, né, de geração de valor, onde que ele falava que quando ele fez várias negociações, a venda para o Grupo Abril, da WhatsApp e tudo, ele nunca tinha só uma opção na mesa.
E eu lembro que a gente conversou com aquele grupo de comunicação lá de Curitiba. A gente chegou a abrir uma conversa com eles para vender a agência para eles expandirem para Goiás e comprarem a Pagu. Eu abri uma conversa com mais 2 players aqui. E o player falou, não, eu continuo, eu faço a compra só se você continuar. E eu falei, não, eu não tenho interesse em estar no dia a dia, ficar liderando ali, porque eu estava fazendo uma transição para ser sócio, para me tornar incorporador. Enfim, e aí uma das opções era vender para o time, né? Para as pessoas que estavam ali. Você que formou vários profissionais, a sua base que é a criação, como é que você enxerga a criatividade hoje? Com inteligência artificial? Como é que a SUSE hoje dá treinamento de criatividade, tendo tantas ferramentas? Você está dando treinamento de como fazer o prompt correto? Como que é hoje? Porque mudou muito, né? A forma de fazer que a gente tinha ali em 2008, quando você começou, para agora, 2024, mudou muito. Sei lá, eu fico curioso como seria ter uma agência hoje com tantas mudanças ao longo do tempo. Mas como você enxerga? Que talvez é aquele trabalho tão tailor-made, tão artesanal ali, né? Tão do zero, tão único. E como que é a utilização de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo? Como que a SUSE analisa? A SUSE hoje que dá treinamentos, que dá treinamento de criatividade, que dá consultoria. Como que você lida com isso hoje? É um profissional que o seu background é criação. Então, eu acho incrível, eu adoro a inteligência artificial. Olha só, tá vendo? Ela não é contra. Por quê? Porque I love Canva? I love todas, né? I love ChatGPT. O que acontece? A gente... ao longo da história, de todas as profissões, a tecnologia chega mudando tudo. Eu lembro que quando eu era estagiária, que a gente usava ali o Photoshop, por exemplo, chegava lá uma pessoa de 10 anos antes de mim e falava assim, que moleza, agora vocês ficam aqui tratando as coisas com camadas. Na minha época, eu tinha que acertar na foto. Eu tinha que fazer uma foto e essa foto tinha que ser perfeita. Eu tinha que ter um maquiador que tirava as olheiras. Agora vocês ficam aí tirando olheiras no Photoshop. Que moleza. E aí ficava aquela briga de gerações. Ele se vangloriando porque ele tinha que fazer a maquiagem porque não tinha filtro, e essa geração da minha época falando, aqui a gente trata colocando filtro nas camadas. E agora é a mesma coisa. Então agora a gente tem para que você está tratando camadas no Photoshop? Se é só você dar um play no aplicativo e utilizar uma funcionalidade aqui já, né, as camadas que já existem, todas essas configurações pré-prontas, né, os presets. Então, a evolução sempre vai acontecer dentro dessa cadeia. E aí, o que eu ensino hoje nos treinamentos de criatividade? E aí, eu tenho um treinamento super fresquinho. Vamos fazer o merchan agora, tá? Merchan, gente, arrasta pra cima. Fez aí 1 hora, pagou agência, história, trajetória. Mas o que você está fazendo hoje? Como que você trabalha isso nos profissionais? Que eu entendo que é algo muito... Acho que é muito diferente, né? Porque, igual você falou, da forma como era... para utilizar hoje ferramenta, ganhar velocidade, agilidade, ou vamos pensar que aquela frase, assim, os conceitos, os fundamentos não mudam, né? São pessoas, enfim, no final estou trabalhando de pessoas para pessoas, mas as ferramentas, elas estão evoluindo numa velocidade absurda. Incrível, Então, assim, eu fico extremamente impressionada com a inteligência artificial. Eu estou fazendo uma formação em inteligência artificial, né? Por quê? Porque eu entendo ela como uma grande aliada. Principalmente agora que eu estou na carreira solo. Não adianta lutar contra, né? Não vou ignorar. Não tem necessidade. Por que eu vou lutar contra o fogão? Por que eu vou lutar contra o micro-ondas e vou falar que o forno a lenha é mais gostoso e tal? Às vezes eu vou querer uma comida no forno a lenha. Os fãs do fogão a lenha, do frango caipira, ele é nostálgico, né? Momento. É para um momento ali. Não, aquele momento eu vou usar isso aqui. Aquele momento eu vou acender a lareira, o restante do dia eu vou usar ar-condicionado no quente mesmo e pronto. É isso aí. Então, assim, o forno a lenha tem seu momento, mas a gente precisa ali do fogão de indução ou do micro-ondas, né? E aí, o que acontece? A gente, ainda mais assim, nessa carreira agora em que eu já tive, né, nós já tivemos ali 60 colaboradores para gerir, para vários departamentos.
Hoje, eu optei por ter uma carreira de consultoria, de treinamentos e palestras, onde eu monto times, né? Eu tenho agora uma parceira estratégica, que é a Juliane Cardoso. Nós nos tornamos sócias de um projeto. Nossa pupila, né? Que também foi nossa pupila. A Juliane Cardoso hoje, que é minha sócia no projeto. Chamar ela aqui depois, a vendedora de Barça. A Juliane Wesley, é sério, essa aí já é a pauta. Vendedora de Barça. O título do podcast. Fenômeno comercial. Então a Ju, que é uma grande estrategista criativa e foi vendedora de Barça, nós duas montamos a Dobra. E a Dobra, ela é uma empresa de marketing imersivo, né? Que tem a essência de entrar no negócio do cliente, entregar estratégia para o cliente. E aí, toda a parte de operacionalização, se ele vai utilizar inteligência artificial, se ele vai utilizar terceirização de braços para operacionalizar... Agência, freela... Não é com a gente. A gente se desfez dessa briga de dizer como é que eu vou fazer esse trabalho. A gente não quer brigar pelo preço de execução. A gente já está conseguindo entregar, às vezes, só estratégia. Entregar um documento de estratégia, um paper de estratégia. E aí, voltando assim, sendo mais específica sobre o uso da inteligência artificial que eu tenho feito, eu estou com um treinamento e um workshop muito fresquinho, assim, que ele é fruto desse meu estudo aprofundado de inteligência artificial, que é totalmente voltado para perguntas. Ele se chama Pitch. Perguntas inteligentes transformam. E a essência dele é ensinar as pessoas a perguntarem. O antigo pedido interno de trabalho. Isso, nas agências a gente usava o antigo Pitch. O que eu acredito que hoje os profissionais precisam aprender? Esse treinamento é online ou presencial? E vai ter online e vai ter presencial. Então, assim, qual é a essência disso, do que eu venho ensinando e o que eu entendo que os profissionais de criatividade, ou qualquer profissional, né, tenho que entregar, é a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Porque, assim, se você vai utilizar um aplicativo que é gerador de imagens, você tem que jogar um prompt lá. O que é o prompt? É um comando. E é tão interessante a gente olhar que em todos esses treinamentos para inteligência artificial, eles ensinam você a fazer pergunta, e eu fui fazendo uma comparação sobre a forma que um líder tem que fazer pergunta para o seu time. É da mesma maneira. Primeiro de tudo, você tem que dar contexto para a inteligência artificial. Você não pode pegar um colaborador seu e mandar ele fazer alguma coisa, pedir para ele fazer alguma coisa sem contexto. O ChatGPT, se você der contexto, ele entrega. Se você mandar uma ordem direta, traga para mim 3 palavras com a letra T. Ele vai trazer coisas muito aleatórias, você não deu contexto. Então, você tem que dar feedback para o ChatGPT. Se você não der feedback, ele não melhora. Se você não der feedback para o seu funcionário, para o seu gestor, para a sua equipe, ela não melhora. Se você não for específico, se você não usar os verbos corretos, se você diz, traga, é diferente de você dizer selecione, de você dizer crie. Então, é muito parecido. E é o que eu percebi. Que toda a bagagem que eu tenho, né, nessa área de criatividade com pessoas e no marketing, na gestão, é a mesma bagagem que é utilizada hoje pelos ensinadores de prompt para você falar com a máquina. Então, como que esse meu treinamento ele foi formatado, né? Foi pensando nisso, assim, como eu vou encarar essa inteligência artificial como uma grande aliada, continuando sendo o coração de todo o processo. Agora, se eu sou um redator, ou um designer, ou um profissional de planejamento, que faço apenas a execução, aí eu perdi todo o meu espaço, porque eu posso jogar no ChatGPT, inclusive, cria um plano de negócio para lançar uma empresa assim, assim, assado. E ele vai criar um plano de negócio. Mas aí, então, assim, essa parte braçal, ela já acabou mesmo. Então, esse profissional que vai conseguir atender no futuro, ele vai ser esse profissional que consegue fazer perguntas. E fazer pergunta não é simplesmente aplicar um prompt. Porque, inclusive, você pode comprar prompts prontos. Eu não vou fazer um curso copia e cole. Eu poderia até ganhar mais dinheiro com isso. Prompts para você utilizar para atender varejo. Inclusive, se vocês quiserem, essa demanda existir, eu vou entregar. Mas eu não acredito nela, brincadeira. Eu não acredito nela, eu acredito que eu tenho que ensinar os profissionais, ensinar no sentido assim, de nós profissionais temos que estar aptos a nos conectarmos com a dor real daquele negócio. Se eu me conecto com aquela dor, ou seja, aquele problema real, que não é o problema que eu pergunto para o ChatGPT, porque às vezes eu não sei. Eu vou lá no ChatGPT e eu peço assim, chat, o que fazer com dor de cabeça? Eu já dei para ele uma leitura, que talvez aquela leitura não está correta. Eu deveria dizer para ele de outros sintomas, para que talvez a dor de cabeça é só um detalhe. Então, a pessoa que ela é só executora ou só perguntadora a nível básico, ela vai encontrar respostas básicas que não tratam a dor real.
Então, eu sou apaixonada pela tecnologia artificial e é interessante a gente pensar que há alguns anos, há 10 anos atrás, quando a gente participou dessa início aí dos infoprodutos, Wesley e eu fomos para Belo Horizonte estudar no evento do RD, da Hotmart, né? E aí a gente trouxe naquela época o início do Canva. E eu lembro da gente fazer uma reunião com o nosso time e eles ficarem revoltadíssimos, eles fazerem minha caveira para dizer que a Suzy estava sendo aliada do Canva, que a gente tinha perdido a Suzy, que a Suzy não era mais criativa e que ela tinha entrado para o lado ruim da força quando ela tinha escolhido... Foi corrompida pelo Wesley. Ela foi corrompida, agora ela quer que a gente use Canva. Eles relutaram, eles foram contra, eles fizeram tudo quanto é boicote possível para não serem substituídos pelo Canva. Quando eu disse para eles o seguinte, a gente vai conseguir entregar mais rápido com prompts, com comandos, com coisas pré-prontas. Eu quero que você utilize o seu tempo aqui na empresa sendo inteligente, sendo estratégico. Mas aí esse time lá atrás já estava contra a inteligência artificial da época, né? Sim. E aí hoje, esse time que estava lá atrás, a gente tem aí o grande clássico exemplo, clichê exemplo da Blockbuster, né? E da Kodak, etc, de várias empresas que foram contra. Eu sou extremamente favorável e eu utilizo o tempo inteiro. O ChatGPT, quando eu não sabia... Quando eu não tinha estudado sobre ele era o meu estagiário, agora ele é o meu parceiro de negócio, de igual para igual. A gente senta numa mesa, eu duplo. Esses dias eu fiz uma dupla com a Lucielena Galvão pelo ChatGPT, e aí falei assim, chame Clarice Lispector para a mesa, porque eu quero um olhar mais poético. E estava eu, Lucielena Galvão e Clarice Lispector pensando numa demanda de um cliente. Foi a coisa mais incrível do mundo. E o mais legal é que eu era a diretora de criação delas. Então eu estava dando comando para elas. O computador pensando como essas duas gênias das suas áreas, ele ainda é básico se eu não pergunto coisas mais difíceis. Então eu virei assim pro ChatGPT quando ele estava se comportando como Lucielena Galvão, eu falei, mas essa resposta está muito básica, eu não quero que você fale de Platão, que está muito clichê. Vamos aos estoicos. Olha só. E aí ele foi lá e trouxe uma resposta mega profunda. Então, a gente tem que continuar sendo inteligente, só que aí o tempo que eu gastaria para chegar a esse raciocínio gigante, eu demoraria muito fazendo isso sozinha, no método antigo que era artesanal. Hoje, o ChatGPT, meu parceiro de negócios e outras tecnologias que eu utilizo, eles são excelentes. É como se eu tivesse um grande time sênior trabalhando comigo. Falando para a gente caminhar aqui para o final, quais são as dicas que você dá? Eu vejo que quando você falou ali da dobra, quando você fala do chat, eu acho que traz algo lá da essência da agência, que muitas vezes, que eu acho que isso nunca vai ser substituído, é aquele poder de investigação, o poder de fazer as perguntas corretas, né? A quantidade de briefing que a gente recebia, e quando a gente recebia um briefing de alguém, de uma alta de gestão, de um dono de uma construtora, de um dono de uma empresa, de uma concessionária de shopping, quando a gente ia vamos falar assim, pro chão de fábrica, quando a gente ia pro showroom da concessionária, ou quando a gente ia pro stand de venda, pros corretores, era completamente diferente, a gente trazia aquelas informações, e aquelas informações chocavam, né? Porque, não sou eu que estou dizendo. Foi assim o exemplo que eu falei com o André em 2013, quando a gente participou do processo de concorrência para ser contratado ou não, né, para participar da concorrência de multipropriedade em Olímpia. E aí muitas vezes a gente se sentia até bobo lá, né? Um parque aquático incrível, 40 graus em Olímpia, um sol para cada um. E a gente lá, eu de camisa, a Suzy lá entrevistando, a gente gravando, entrevistando as pessoas, entrevistando o corretor, o captador, pra gente falar assim, pô, esse pessoal tá vendendo tanto, a cada minuto estoura uma champanhe aqui que uma venda. O André deu um exemplo, ele vendeu 1.800 cotas em um mês de julho, né? Dá 60 cotas por dia numa média. E a gente falou, pô, esse pessoal não precisa vender mais. Qual que é o problema de fato? E aí a gente conseguiu investigar. Então eu entendo que isso formou muito o DNA, a nossa base de investigação que nos trouxe ter o sucesso profissional que a gente atingiu, né? Hoje eu do lado de cá, como empreendedor, você como empreendedora na sua empresa, nos seus treinamentos, e de fato aliar a tecnologia a isso, porque esse poder de análise, de enxergar essas oportunidades, isso nunca vai
ser substituído, que é o ser humano, né? Agora, o ferramental, o montar a apresentação, montar o gráfico, montar a planilha, fazer ali outros dados de pesquisa, isso vai conseguir, certo? Concorda? Com certeza, é isso mesmo. Então, quais são as dicas para a gente caminhar aqui? Quais são as dicas que você dá hoje para um profissional? Não faço ideia de quem está assistindo, mas vamos imaginar que tem um profissional de marketing do outro lado assistindo, ou dono de agência, ou é dono de uma empresa e talvez ele está olhando e quer conectar para o marketing dele. Qual que é a visão que a SUS dá hoje para o marketing, para os profissionais de marketing, seja agência, seja house, seja equipe interna, enfim, seja freelancer? Quais são as dicas para esse profissional hoje para que seja trabalhar com tecnologia, seja... Como que você enxerga esse futuro da comunicação, esse futuro do marketing, para deixar essas dicas para esses profissionais que estão nos assistindo? Eu tenho uma dor hoje do meu marketing, como é que eu resolvo? Como é que eu posso buscar esse diagnóstico? Qual que é a melhor forma de fazer? Porque eu entendo que se marketing é aquela ponte para conseguir vendas, colocar mais clientes, né, tentando simplificar muito o que pode ser o marketing, seja de relacionamento, seja aumentar a satisfação do cliente, seja entregar experiências incríveis. Como pensar o marketing daqui para frente pensando que mudou tanto nesses últimos 15, 16 anos, de 2008 para cá? O marketing é uma área muito difícil porque ela é uma área que muda muito. Então, o que eu fiz, o que eu aprendi no começo é totalmente diferente de agora, das coisas básicas. Eu nem vou falar de inteligência artificial, vou falar de coisa básica, como redes sociais que não existiam, né? E a gente não está falando de tantos anos assim, a gente fala, a cada ano as coisas mudam muito. Então, quem trabalha no marketing tem que ser um profissional muito antenado com ferramental. Então, assim, eu tenho que ser muito antenado com as ferramentas que existem. Antigamente, na época dos nossos pais, eles tinham que ter o curso de datilografia. Depois passou a ter, a gente precisou ter o pacote Office. Depois, agora a gente precisa ter o pacote IA. É básico. Então, assim, é básico que o profissional de marketing entenda quais ferramentas... Tá vendo aí, né, meu time? Pacote IA. Vou cobrar o pacote IA de todo o time de marketing. Então, assim, você tem que ter o pacote IA mesmo, porque você vai ficar muito impressionado e quando você entender como esse pacote IA pode mudar o seu ponteiro de verdade. E aí Perfeito. Eu percebo nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, que os profissionais ficam boicotando, fazendo com que isso não chegue aos donos. É como se Mas fosse... como que o dono, vamos lá, eu estou posicionando aqui agora como dono da empresa que quero isso, eu quero essa velocidade, eu quero com as melhores práticas, eu quero ganhar escala, né? Eu não quero ficar fazendo as coisas artesanal, igual o exemplo que você deu de tirar foto, de ter que ter maquiador, de tudo. Por onde que eu começo? Então, você tem que começar trazendo a clareza para o seu time de que ele não vai perder, ele não vai ser mandado embora. Acho que existe essa preocupação grande, né? Pô, se eu fizer isso aqui, eu vou ser substituído. Isso. O que vai acontecer com a minha vaga? Exatamente. Então, quando eu falo que se a gente deixa, em primeiro lugar, o dono ele não tem que terceirizar essas decisões extremamente importantes, deixando na mão do time. Então, tem que ser uma decisão que parte da empresa e a empresa entender também que por trás da inteligência artificial tem pessoas que precisam operar aquilo. E é um erro achar que agora eu preciso de um estagiário para apertar o botão. Porque isso também foi uma coisa que eu já ouvi de vários donos. Se for uma coisa muito braçal mesmo, do tipo, eu tenho uma identidade visual aqui, eu só preciso dizer que amanhã minha loja fecha meio-dia, aquilo sim pode ser feito por um estagiário, mas isso tem que representar menos de 10% da sua demanda total de marketing, esse braçal, né? Se está ao contrário, se o seu marketing hoje são posts para o Instagram, tá tudo errado. Então, se hoje, quando uma pessoa pensa que vai terceirizar tudo, né? Vai terceirizar ou substituir pela máquina, um estagiário. Então, um grande erro que eu já ouvi foi isso. Assim, eu preciso só de um apertador de botão. E não é. Então, o dono ele tem que, primeiro, ter um alinhamento muito claro do que ele precisa. Não quer dizer que não vai haver desemprego. Vai sim haver desemprego. Vão ser substituições, né? Vão ser substituições. Não vamos ser aqui o mundo da lua falando assim, todo mundo que sabe perguntar vai estar no lugar, não. Mas eu preciso, como profissional e como gestor, né, eu preciso entender onde eu preciso de pessoas estratégicas ali operando. Se hoje eu percebo, isso não é nenhuma novidade, a gente já vem falando isso quando surgiu coisas básicas, assim, do Excel, entrou nos escritórios de contabilidade, já era inovador o Excel. E aí já foi falado, o contador que simplesmente faz contas, ele vai ser substituído, porque agora não precisa mais de tabelas, o Excel faz os gráficos. Então, assim, isso não é novidade nenhuma. O que acontece agora é que é mais rápido.
Então, o que a gente falava lá atrás, que a gente falou para os taxistas quando a Uber entrou, é a mesma coisa. Você vai ficar lutando contra a Uber? Você vai fazer motim? A gente já viu vários movimentos em vários países proibindo o uso de inteligência artificial. As redes sociais como o Instagram pedindo para o criativo sinalizar que aquilo foi feito por inteligência artificial, né? Então, a gente tem esses movimentos naturais da defesa, né? Aquela sensação de vou ser substituído e eu tenho que me defender. É um pouco natural, mas não é recomendável. Então, esse profissional de marketing tem que encarar como seu pacote A, dominar de verdade, entender como é que ele ganhou tempo. Pegando um gancho nesse que você falou. Por onde que ele busca? Vamos pensar que meu time está assistindo e ele quer buscar esse pacote A. Antigamente, se ele tivesse que buscar o pacote Adobe, ele ia, sei lá, no Senac, em algum curso desse da vida, ou cursos online. Por onde que ele começa hoje? Então, qual o pacote A para o marketing, assim, na sua visão? Existem várias empresas aí que oferecem isso. Eu não sei se eu vou falar onde eu tô fazendo, porque eu tinha que ganhar uma comissão em cima disso. Então não. Então contrate a Suzy, siga a Suzy, vai lá na bio dela. Tô brincando, mas assim, uma que eu fiz e que eu gostei demais foi a Adapta, né? A Adapta, ela é uma empresa brasileira, assim, que tá muito conectada com com a intenção de implantar isso nos negócios, assim. É um dos lugares onde eu fiz, estou estudando, mas tem vários. Então, eu acho que hoje eu não tenho assim, tem que ser nesse lugar. Eu acho que o mais importante é a gente buscar onde você vai ter um conhecimento mais atualizado, mais prático, né? Porque o que acontece é a gente baixar um monte de aplicativo e a gente não conseguir utilizar. Então, eu acho que esse profissional... Quem quiser me seguir para acompanhar, eu vou estar falando muito sobre isso, principalmente com esse curso agora que eu vou lançar, que é o PIT, né? Que as perguntas inteligentes transformam, como apoiadora da inteligência artificial. E, naturalmente, eu vou indicar algumas inteligências artificiais nesse sentido, né? Certo. Mas eu não sou especialista em inteligência artificial, assim como eu nunca fui especialista em Word. Essa é a pegada. Eu utilizei o Word para escrever os meus textos. Né? Poderia ser um papel. Exato. Poderia ser um manuscrito. No Word. Inclusive, eu sempre falei isso pro meu time, vocês podem criar, você pode usar o jeito que você quiser, você pode fazer essa arte para mim em qualquer ferramenta. Você vai fazer no Illustrator, no Photoshop, no Corel, você vai fazer à mão, como é que você vai fazer? O meio não me importa. Eu, Suzy, fui como redatora, como escritora, como estrategista criativa. Eu nunca falei que eu era especialista em PowerPoint ou em Word, né? Reforçando. Eu nunca falei. Eles eram os locais onde eu colocava a minha ideia. Então, o profissional de marketing, para finalizar a resposta, ele tem que continuar sendo especialista em solucionar problemas. E ele, assim como se eu chegasse para um cliente meu e falasse assim, eu gosto muito das minhas ideias no papel e eu trouxe aqui o meu caderno de desenho para você, onde está todos os meus textos. Aí ele vai falar, nossa, mas você demorou um tempo para fazer isso, né? Nossa, agora eu tenho que entender o seu garrancho. Nossa, agora eu tenho que levar esse seu caderno de desenho e se cair uma água nele, olha que... Não, mas a minha ideia tá linda no caderno de desenho. Ele, não, mas eu queria muito que você me mandasse isso pelo WhatsApp num link. Então, e aí se eu sou esse profissional hoje de marketing que estou teimando contra e carregando meu caderno de desenho, meu papel e a minha prancheta de canetinhas, eu vou ficar para trás. Muito bom, Suzy, pra gente te agradecer primeiro, excelente, a gente relembrar, eu lembrei da entrega da caixa de cerveja, da Pagou, do grupo da Juliane, que eu vou chamar aqui, a vendedora de Barça, vai ser a eterna vendedora de Barça, que chamou a atenção no currículo. Como assim? Você vende de Barça? E eu faço questão de contar isso em todas as reuniões que a gente vai, e ela até hoje não percebeu o poder desse storytelling. Muito bom, é muito bom. Que quem vendia Barça merece uma referência assim na venda, né? Como que as pessoas que estão assistindo aqui o podcast, que não te conheciam, como é que ela, por onde que ela, qual rede social que ela te segue, como é que ela se conecta com a Suzy? Fica à vontade para fazer seu merchan, deixar seus contatos aí. Mas te agradecer pelo tempo, pela parceria, por ser uma inspiração aí, tá? Eu sempre quando estou em apuros, me recorro a Suzy. Suzy, eu preciso disso. Suzy, não tá legal. Suzy, falta um conceitão aqui, falta as coisas amarradas. O povo não entende o que é conceito, as coisas... Cada hora é uma peça totalmente aleatória, enfim. Para quem tem curiosidade, para quem quer te acompanhar, como é que... Por onde que começa, por onde que te acessa aí para falar com a Suzy, seja para trocar uma ideia, seja para fazer algum projeto?
pode me encontrar com Suzy com 3S, e essa é a primeira conversa que eu participo na vida, onde eu não tenho que explicar que meu nome não é Suzy. Eu já sabia, né? Mas para quem tiver sem entender, vai lá no meu Instagram, que eu conto essa história em alguns dos destaques lá. Então é Suzy com 3S, né? SUSSYCOM, 3S. E eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, eu estou no YouTube com esse @. Suzy com 3S nas todos os canais. Em todas as redes sociais, e aí eu estou à disposição. Eu tenho também o meu site, que é o Criatividade 3S, tem a Dobra, Marketing Imersivo. E aí a essência de toda a entrega é pensar na criatividade aplicada para encontrar respostas e utilizar a criatividade, o pensamento criativo, o pensamento analítico, desmistificar a criatividade como arte, mas a criatividade como pensamento analítico, para a gente poder transformar os resultados, transformar o mundo, né? Eu costumo dizer que gente criativa não replica comportamentos. Isso significa tanto replicar fórmulas quanto replicar comportamentos que já não cabem mais nesse mundo de hoje. Então, quando a gente desliga o botão da criatividade, a gente sai replicando tudo que as pessoas fazem sem pensar. E a gente precisa de mais gentes pensantes nas empresas e na vida. Então, eu vou estar sempre à disposição para ser uma ferramenta que vai impulsionar esse pensamento não robótico nas pessoas. E obrigada pelo convite, Wesley, parabéns pela sua trajetória. Você, sim, é uma grande inspiração, um grande orgulho para mim. É o irmão mais novo, aquele que ele começou dizendo aqui que aprendeu comigo. Com certeza ele ultrapassou o mestre, né? Se é que eu fui mestre em algum dia. Então, eu tenho muito orgulho da sua trajetória, da pessoa que você é, da pessoa que você é em casa, com sua esposa, com seus filhos, com seu time. E eu acredito que estar ao seu lado é uma mudança de ponteiro natural por osmose. Então, obrigado. Obrigado. É isso, mais um episódio aqui do podcast Mudando o Ponteiro. A gente vai ter que fazer mais. Eu lembrei aqui do Mercard, CRM, eu lembrei do pré-venda, mas enfim, a gente Conceitão, eu nem falei do Conceitão. Conceitão. Não falei da PUT, não falei de nada. Não, Conceitão a gente vai ter que fazer. Vamos fazer mais um depois para falar de Conceitão, Mercard, que foi o TCC da Suzy, lá no CRM que ela montou na época, e o pré-venda, o projeto que ela fez do pré-venda pra gente, que foi um projeto, acho que muito disruptivo para a forma de enxergar um pré-venda, a forma de qualificar um lead. Enfim, próximo, a gente marca um próximo específico disso, daí pula essa trajetória de Pagu, a gente foi muito nostálgico, né? Não, falando até de venda de mercado, do esmalte, do bombom, da entrega que eu fiz de cerveja lá na MP, enfim. Tá vendo a falta que faz mais encontro de família? A gente podia ter resolvido isso no almoço. No almoço de domingo, né? Gente, esse é o episódio com a Suzy, falando sobre empreendedorismo, sobre criatividade, sobre a trajetória profissional e sobre dicas para o marketing, tá? Então, encontro vocês no próximo episódio do Mudando Ponteiro comigo. É isso, turma. Obrigado e até mais.